Fórum de Debates A Região em Pauta, Santos, 26 de maio de 2025. Este fórum foi realizado no auditório do Grupo A Tribuna, onde o assunto foi a saúde. O debate ele foi conduzido pela jornalista Arminda Augusto, que conduziu muito bem o direcionamento, do debate. Ela explanou bem lá as situações e levou o direcionamento direto ao tema, onde os convidados foram o Caio França, deputado estadual, tivemos também a ilustre presença do diretor técnico da Santa Casa que perdeu a misericórdia, Alex Macedo. Tivemos a presença do Fábio Lopes, secretário de Saúde de Santos, Fábio Mesquita, secretário de Saúde do Guarujá, trabalhou na Organização Mundial da Saúde. Tivemos também a presença da secretária Michele Santos, secretária de Saúde de São Vicente, que botou fogo no debate. Domingos Guilherme Napoli, gerente da CROSS, ele faz parte da Secretaria Estadual de Saúde. Abriu o debate o secretário de Santos, agradecendo o espaço, aquelas demagogias de cerimônia, tal. E aí, por sua vez, veio a secretária Michele, agradecendo, fazendo as tais saudações de praxe. Mas para adiantar, a mesma já posicionou, igual na conversa que tivemos na secretaria dela, lá em São Vicente, dizendo que as cidades usam CISREG, ficam com a vaga dos hospitais. Para resumir, a Santa Casa, a Santa Casa tem um controle lá pelo CISREG, sem serem controlados pelo CROSS. Então você não sabe se o leito está vago, se está disponível. Importantíssima essa fala. Este ponto acrescentou demais no debate, que mostra que a Santa Casa e qualquer hospital, de fato, quem controla a regulação sem transparência é o próprio município. E aí, fica aquela situação. O terceiro foi o Fábio Mesquita. Ele falou, em resumo, que as cidades de São Vicente e Guarujá são cidades em que os municípios utilizam demais o SUS, quase 100%, e a cidade de Santos, a população utiliza o SUS 50%. E reforçou categoricamente que as cidades que usam o CISREG ficam fora do controle da CROSS, porque a CROSS, na verdade, não é o CROSS, é a CROSS, é uma central de regulação. E eu, particularmente, entendi que se quiser usar tudo, o ideal é ter transparência e ser utilizado apenas um sistema único, todo mundo regulado pelo mesmo sistema. As cidades e nem o Estado conseguem controlar as vagas, por exemplo, de internação que tem em Santos, por causa do CISREG. E também incluiu que a região da Baixada Santista, além de ter a falta de leitos, ainda sofre com questões de exames ou especialidades de ambulatoriais, que não temos na região, nas 9 cidades da Baixada. E citou um exame que é referente à parte vascular, que não tem em Santos, tem que mandar para outra cidade. Em quarto veio o doutor Alex Macedo, lá da Santa Casa que perdeu a misericórdia. Esse explanou de custeio, de teto de gasto máximo por mês que o SUS mantém credenciado lá com eles lá em contrato, e que não há segredo, é feito somente o que está em orçamento. E teve uma fala que todas as 9 cidades devem olhar para os seus quintais, estruturarem as cidades, pois muitas vêm a Santos para fazer cirurgias eletivas que poderiam ser executadas nas suas próprias cidades. Por serem cirurgias de média complexidade, deveria ser feita no seu município, Foi também dito que muitas cirurgias que são feitas nas urgências e emergências porque as demoram demais para concluir, a pessoa piora e aí deixam de ser de baixa complexidade e aí já vão para a alta complexidade, que tudo é mais caro, é muito mais difícil arrumar as vagas, principalmente pela falta de leitos. E acabam sobrecarregando a cidade de Santos e a Santa Casa, que ele está defendendo, diga-se de passagem. Na hora que falaram de
o beneficiador de algumas cidades, o mesmo já havia falado, né? Então, isso foi uma fala posterior. Em quinto, o doutor Domingos Guilherme Napoli, que é gerente do CROSS, né? Ele falou sobre a CROSS, pois ele é o gerente, explanou sobre a distribuição das vagas, que é respeitado o pacto estadual, que tanto falo aqui, né? Eu falo aqui do tal de um pacto. Os secretários de saúde da Baixada se reúnem e especificam, olha, paciente queimado vai para o hospital X. Esse hospital já tem lá pactuado quantas vagas tem, quanto que recebe, etc, etc, etc. A quantidade de vagas é assim distribuída de forma igualitária, justa, baseada em urgência e emergência. O mesmo citou a eficiência da central de transplante, que é regulada pela CROSS. Salientou novamente a eficiência e a lista justa e transparente. Eu lembrei do caso do Faustão. Aquilo foi de uma transparência, 3 meses para arrumar coração e rim, que é uma regulação de transplante. Mas disse que não interfere nos pactos acertados pelos municípios, que regulam seus hospitais. Resumindo, como essa fala foi antes da secretária Michele, a secretária falou por 2 vezes, falar da safadeza que é o tal do CISREG, e do secretário Fábio Mesquita endossar o que ela falou, depois disso, o secretário Fábio Lopes veio passar vaselina na situação, porque ficou meio estranho lá, que as vagas do CROSS são do SUS, e que são para atender toda a região, ou as cidades, entenda dessa forma. Aí ele vaselinou, dizendo que já há tratativas para que as vagas do CISREG tornem a ficar visíveis no CROSS. Conseguiram entender que Santos não faz favor nenhum atendendo os municípios Vicentino, Praia Grandense, Guarujaense, etc.? É uma safadeza isso aí. E, por fim, o Caio França foi questionado sobre o projeto de lei que foi aprovado lá de transparência nas vagas do CROSS, de regulação estadual, etc., etc., onde em 2018 tentou aprovar esse projeto e o Dória vetou. Para minha surpresa, o governo Tarcísio aprovou, que foi outros deputados que levaram o projeto. Como ele foi quem fez o projeto inicial em 2018, ele ficou coparticipativo nesse projeto. Mas é uma lei que até hoje não serve para nada, diga-se de passagem, pela CISREG. Tem as vagas com o dinheiro do Estado, mas o Estado não consegue sequer saber se o leite está ou não disponível. Aí vira uma vaza, vira uma bandalheira. Para finalizar, chamaram o vice-provedor do São José, Paulo Eduardo Costa. Esse senhor ele foi chefe lá da parte da memória lá do Museu Vicentino, que veio com um discurso onde o São José tem 3 alas desativadas, com cerca de 198 leitos desativados, dizendo que o São José é a Santa Casa de São Vicente e que estava descredenciada do SUS. E fez esse trabalho por 100 anos, bem a cidade de São Vicente era uma cidade, São Vicente era uma cidade que vinha as verbas, mas tinha a cultura de não utilizá-las direito. Imaginem 198 leitos, 8 centros cirúrgicos, talvez por corrupção, isso aí eu dizendo, tá? Foram descredenciados, aí foi descredenciado o São José do SUS por causa disso, do SUS. Lembrando que Peruíbe também tem um hospital com 70 leitos prontos e está pleiteando o credenciamento na DRS. Temos déficit de 1.800 leitos na Baixada e um hospital com 198 leitos fechado é uma vergonha, não é não? Estava lá sugerindo a ativação, né, o Paulo lá. Vocês entenderam que a própria Santa Casa de Santos não vive sem o dinheiro do SUS? Para muitos ali, muitos ali na reunião escutavam como dados importantes ali, né? Mas para mim, soava como são negligentes as pessoas à frente das pastas de saúde ao longo dos anos, né? E agora, cabe a nós exigir os nossos direitos. Vai os parabéns aí só para 2 pessoas ali. A secretária Michele e o Fábio Mesquita, que veio com algumas verdades bem pertinentes para o debate, que passaram na cara de Santos, que vem há anos se beneficiando,
com esse sistema de regulação que não é transparente, que é o tal do CISREG. Esse CISREG ele é omisso, negligente e é o que eu falo, genocida. Tem gente morrendo aguardando vaga. Todos sabem ali o problema, mostrando incompetência administrativa como competência midiática, que é o que a gente vê nas redes sociais de todo mundo. A jornalista Arminda Augusto, se tivesse um pouco mais de conhecimento na área da saúde, né, regulada pela CROSS, que tem uma gerência que não interfere e nem enxerga os leitos que pagam nos hospitais municipais, poderia explorar mais os questionamentos sobre isso, né? O nosso presidente lá da Abusos, o Bruno, conversou com ela, né? E aí eu faço uma sugestão de pauta para você. Sugiro uma entrevista com quem estava ali de fato querendo ver novidades e atuação. Porque ali o que eu vi foi um show de horrores, de absurdos, e que tinha uma plateia que nem sabiam o que estavam falando lá na frente dos microfones. Aquele pessoal que estava falando e os que estavam assistindo. Não sabiam o que estava falando. Eu estava do lado de uma procuradora de Cubatão, que ela escutava as explicações dos convidados, mas ela se interessou mais sobre os meus apontamentos após a cada fala deles. Ela ficou conversando comigo lá por alguns minutos. Que eu fazia ali, né, eu e o presidente conversando. Então, gente, quero convidar vocês, então existe aí a Abusos, Associação Brasileira dos Usuários do Sistema Único de Saúde. Aqui o nosso intuito é defender o direito do usuário do SUS. De preferência sem rivalizar, né? Mas tá difícil. O nosso Conselho Municipal aqui de Santos, olha, vou te contar, viu? Sendo mais um braço de cobrança e sugestões para que o SUS de fato funcione. Entre no site da Abusos, se associe. É uma entidade totalmente sem fins lucrativos, não tem custo nenhum para ser membro, seja um membro da Abusos e faça parte da sociedade civil, cobrando esse pessoal que estão aí eleitos para nos representarem, de olho desse sistema único universal de saúde. Tá certo, gente? Então esse foi aí o show de horrores que foi esse fórum de debates, a região em pauta.